Eu falo que saúde e segurança ocupacional, depois da ISO 9001, que é, logicamente, a minha queridinha, meu coração ali, é a base de tudo, é o começo, né? Quando a gente fala de uma gestão organizada, é o começo de tudo, mas depois das outras normas, todas ali, eu falo que a 45.001 é a minha preferida, é a minha segunda preferida ali, porque é uma norma que trata de gente, né? É uma norma que, se você aplicar o olhar verdadeiro para o outro, você vai atender grande parte do que a gente trata aqui, né, da ISO 45001. Então, é uma norma que eu gosto bastante. Mas, né, todo mundo, quando a gente chega ali no levantamento de perigos e riscos, ali todo mundo trava e acha que é uma atividade super complexa. Então, o objetivo hoje aqui é desmistificar um pouco essa atividade, trazer isso para o dia a dia de vocês, para que isso, de fato, vocês consigam utilizar, igual, por exemplo, quem não está implementando, Gabriel, que não está implementando, mas com certeza vai conseguir aplicar. Vamos entender um pouco, gente, qual que é o conceito da ISO 45001, onde o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. O grande objetivo dessa norma, desse sistema, é você evitar que as pessoas que estão dentro do seu local, dentro do seu ambiente, sofram algum tipo de acidente, e também promover a saúde, né? Eu lembro que a primeira vez que eu implementei SGI num cliente meu, isso ficou muito, muito, muito marcado. E daí eu fui acompanhar, como era a minha primeira implementação de ISO de SGI. Era uma empresa aqui de Campinas, eu não vou falar o nome da empresa aqui, apesar de ser uma empresa que está no meu coração, uma empresa super legal também de automação industrial. E a empresa estava aqui em Campinas, era a minha primeira empresa. Eu falei assim, eu vou lá assistir a auditoria de certificação com eles, quietinha ali, só para entender. E eu lembro que daí o auditor, naquele dia, o auditor de certificação, um auditor muito legal, ele chegou no final ali da auditoria, virou e falou assim, olha, vocês estão demais, a empresa é super comprometida, a gente trabalhou muito a parte de segurança, porque eles faziam automação industrial e eles implementavam isso em grandes obras, então tinha um aspecto de segurança muito relevante lá na empresa. O auditor falou, vocês estão demais, assim, um sistema muito bem implementado, só que tem uma falha. Vocês olharam muito para a segurança e não olharam para a saúde das pessoas. E isso ficou marcado. Então, toda vez que a gente fala de implementação de saúde e segurança ocupacional, eu sempre falo, né? A gente tem que ir além. E daí, e o grande limite da segurança e da saúde é justamente a planilha de perigos e riscos. Porque eu entendo que quando eu olho, faço um levantamento, né, de perigos e riscos eficazes, e eu estou, de fato, garantindo a segurança daquele funcionário em todas as esferas, daí eu consigo, enquanto empresa, olhar para a saúde, né? Então, eu sempre faço essa virada de chave. Resolvi a segurança, vamos olhar para a saúde. Então, a segurança a gente trata enquanto levantamento de perigos e riscos, e a gente trata com gerenciamento de riscos a segurança, e a saúde a gente trata com os objetivos. Então, para quem já começou a implementar a ISO 45001, dá uma olhada. Se lá nos seus objetivos de saúde e segurança ocupacional, de fato, tem algum compromisso real com a saúde dos funcionários, sabendo que a segurança, ela é obrigação, e a saúde, ela é o compromisso. Então, quando a gente olha para esses dois lados, a gente consegue, de fato, começar a implementar um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional de forma densa, de forma íntegra, ali junto com seus sistemas de gestão. E o que é, né? Então, assim, vamos falar de segurança, então, vamos falar de perigos e riscos, vamos olhar para a nossa vida, né? Quando a gente está ali no nosso dia a dia, quando a gente está nas nossas atividades normais, se você vê ali um fio desencapado, se você vê um obstáculo na rua, você não vai falar, toma cuidado com isso daqui está perigoso. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não fala isso? Isso daqui está perigoso, olha isso daqui vai dar ruim. Às vezes a gente abre ali um quadro de luz, a gente fala, nossa, isso daqui está uma zona, até quem não é eletricista, ou que não tem conhecimentos em
nessa parte de eletricista, fala, nossa, esse quadro de luz aqui está uma zona. Então, quantas vezes, gente, é inerente do ser humano olhar para a segurança sua e do outro? Todo mundo faz isso o tempo todo. Quantas vezes você, com criança, com seu filho, fala, não sobe aí, você vai cair, cuidado. Meu marido aqui, eu tenho uma coisa nele que eu acho a coisa mais linda do mundo, meu marido, assim. Eu falo que são os pequenos gestos, assim. Toda vez que eu vou subir em alguma coisa que eu pego o banquinho e não pego a escada, ele fica ali meio que me cercando para garantir que eu não vou cair. Olhar para a segurança faz parte do nosso dia a dia. Só que daí, quando a gente vai tratar isso de forma profissional, quando a gente chega na etapa de falar de levantamentos e perigos e riscos, a gente trava. Como se fosse a coisa mais anormal do mundo a gente falar de coisas que podem dar errado. E não é para ser assim, gente. É justamente aquilo que está no nosso dia a dia, que a gente olha e fala, nossa, isso daqui eu não sei como alguém não caiu aqui ainda. Eu não sei como isso daqui não deu ruim. Começa por aí. Gente, então, assim, tudo que é de sistemas de gestão, a gente tem que simplificar. Eu sempre falo, todo mundo que já assistiu algum treinamento meu sabe isso. A gente tem que fazer com que a norma se encaixe dentro da empresa de vocês e não o contrário. Então, comece dali. Então, quando a gente começar a falar de levantamento de perigos e riscos, a primeira coisa que você vai fazer, começa daí, gente. Primeira coisa que você vai fazer, você vai andar na sua empresa. E você vai começar a falar nesse contexto que é natural do ser humano. O que pode dar ruim? Você vai olhar um fio, você vai olhar um lustre que está mal parafusado, você vai olhar um desnível, um degrau que é muito alto, um degrau que é muito íngreme, um monte de fio ali tudo embolado, uma escada que não tem corrimão, uma área que se chove fica escorregadio e que você não tem. Começa por aí. Disso, gente, eu já posso garantir para vocês que já vai sair e conversa com as outras pessoas. Fala, o que não está legal aqui? Conversa. Todo mundo vai falar isso daqui e olhe para os incidentes que já aconteceram. Quem já caiu, quem já se machucou, quem já raspou o braço, quem já teve... Olhe para isso. Começando por aí, eu posso garantir que metade dos perigos existentes dentro da empresa, você já vai ter me apoiado. Ó, que simplicidade! Quem já está implementando, já 50% ali do levantamento de perigos você faz só fazendo isso. E os outros? Os outros a gente vai ter uma técnica que daí eu vou explicar para vocês como é simples essa técnica. Vou compartilhar aqui o procedimento com vocês. E também para destacar que, às vezes, a nossa dificuldade de executar uma atividade dentro do sistema de gestão está atrelada com a falta da gente fazer uma leitura atenta do próprio procedimento que a gente manda. Então, quando a gente tem essas atividades muito complexas, levantamento de aspectos e impactos ambientais, levantamento de perigos e riscos, sempre vai ter um procedimento antes da tarefa. Vamos ler o procedimento de forma consciente, de forma atenta, como eu vou fazer aqui com vocês agora, vocês vão perceber como que tudo vai ficar muito mais claro. Então, ó, o procedimento. Aqui, esse procedimento aqui, ele é o procedimento que fala como que a gente vai fazer o levantamento de perigos e riscos. E eu vou mostrar para vocês como é bem simples. Ó, vou aumentar aqui. Pronto. O que o procedimento fala, né? Então, qual que é o objetivo do procedimento, para que se aplica, e daí aqui começa qual que é a definição de perigo. O perigo, ele pode acontecer, o perigo é a fonte, né? É o ato ali que pode provocar danos ou provocar uma lesão no outro. O perigo, ele pode acontecer em 3 situações diferentes. Ele pode acontecer numa situação normal, numa situação corriqueira. Todos esses que você levantar fazendo uma inspeção na sua empresa são perigos em situações normais. Eles acontecem em situações corriqueiras, ali está no dia a dia.
Nós estamos expostos àquele perigo o tempo todo. A gente tem os perigos dentro de uma situação que a gente chama anormal. São situações não rotineiras. Então, é um perigo que vai acontecer quando eu vou fazer uma limpeza de caixa d'água, que eu faço a cada 6 meses ou a cada 1 ano. É um perigo que vai estar quando eu vou fazer uma pintura, que eu faço a cada X tempo. Então, são aquelas situações que eventualmente acontecem na empresa, que não acontecem no dia a dia, mas que eu preciso ficar atento quando isso acontecer. Vou fazer uma manutenção de ar-condicionado, que eu faço uma vez por mês. Tem ar-condicionado que fica muito alto. Vou pegar ali uma escada, daí a gente já considera isso como trabalho em altura. Quais são as proteções necessárias a isso? A gente está falando de uma situação anormal, ou seja, não é numa situação corriqueira. A exposição ao risco numa situação anormal, ela acontece de vez em quando, ou em situações específicas. E a gente tem numa situação de emergência. Aconteceu um incêndio, aconteceu um derramamento. Ontem, gente, aconteceu aqui em Campinas, ai, que tristeza, um caminhão que tinha acabado de sair da Ambev, ele não foi bem... Eu até guardei essa reportagem para a gente colocar no produto de Sasmac, ali na operação de transporte, porque era uma carga embalada, ela não foi muito bem embalada, abriu no meio da rodovia e foi garrafa de cerveja, bloqueou a estrada ficou fechada, porque foi garrafas de cerveja, foram garrafas, ainda tinha Ai, vidro meu aí. Deus. Oi? Ai, que judiação. Judiação. Nicolas, você não sabe, saía espuma, assim, tinha uma cachoeira de cerveja na rodovia, assim, que dó. Mas eu até guardei a reportagem para colocar, porque foi uma falha no... quando a gente vai fazer, quando a gente trabalha com carga embalada, tem um procedimento de embalar a carga, e com certeza, né, não estava escrito ali, mas com certeza foi uma falha de operação. E daí isso gerou ali, né? Então, tinha vidro, tinha líquido, né? Tinha um líquido que é um líquido gaseificado, tinha a própria situação ali de emergência da pista. Então, o caso que aconteceu ontem expôs aquele motorista e aquelas pessoas que estavam trafegando pela avenida, pela rodovia, a uma situação de emergência. Então, é um perigo relacionado a uma situação de emergência. Então, toda vez que a gente fala de um perigo, isso está atrelado a esses 3 pontos. Sabendo que o perigo ele acontece nessas 3 pontas, a gente precisa saber, aqui, ó, daí tem aqui outras avaliações, depois a gente vai tratar aqui. Daí tem aqui, ó, identificação de perigos e riscos ocupacionais. E daí tá falando, ó, qual que é a fonte? Como que a gente consegue fazer a atualização dos perigos? Dos perigos ocupacionais? Obrigações legais, então eu preciso abrir, igual, por exemplo, trabalho em altura. Vou fazer uma manutenção no ar-condicionado e eu preciso aplicar uma NR para trabalho em altura. Ah, então tá bom. Então, existe um perigo atrelado àquilo mesmo, porque até tem uma norma regulamentadora para trabalho em altura. A política, então, toda vez que a gente estiver olhando para a política, isso também vai ser algo para que a gente consiga avaliar. Dados de monitoramento de SSO, isso daqui, ó, dados de monitoramento de SSO e exposição ocupacional, avaliações de saúde, é exatamente o que eu falei para vocês fazerem. Então, assim, utilizem os últimos incidentes que aconteceram, utilize essa inspeção que vocês fazem. Aqui a gente está olhando para isso. Relatórios de auditoria, avaliações, análises críticas anteriores, isso quando a gente já tiver o sistema de gestão implementado, contribuição dos trabalhadores, informação, consulta, o que eu falei para vocês? Converse com as pessoas, verifiquem em quais momentos elas acham que elas não estão tão seguras, olhem para isso, informações sobre melhores práticas, isso que o Gabriel está fazendo aqui, olha, não estou implementando ISO 45001, mas eu estou aqui olhando o que acontece dentro dessa norma para que eu consiga trazer melhores práticas para dentro da minha empresa. Então, olhar isso, o que as empresas do meu setor que já estão certificadas fazem. E a gente tem aqui, então, onde a gente começa. E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, pontos de atenção para identificação dos perigos. O próprio procedimento, ele fala isso. Então, quando eu começo a olhar aqui, essa própria tabela, eu vou olhar aqui, por exemplo, ambiente. Iluminação, lembra que eu já conversei com todo mundo da empresa, já fiz aquele meu primeiro levantamento prévio.
Agora eu vou avaliar os outros 50%. Lembra que eu falei que nesse primeiro 50% já está feito. Os outros 50%, eu vou avaliar. Iluminação. Eu sei que a área da produção, ela não tem a quantidade de iluminação adequada. Ou eu acho que ela não tem. Isso pode causar algum tipo de dano à visão, né? Então, eu vou ficar com a minha visão cansada, eu vou ter algum tipo de problema. Então, avalie todos os locais, você está avaliando ainda, todos os locais da empresa têm uma iluminação adequada? Se você achar que não tem, ou se você tiver dúvidas, aí eu não sei se essa iluminação é adequada ou não, daí a gente tem o antigo PPRA, o PGR, que vai dar essas informações para vocês, a gente vai falar isso depois. Mas anota, ó, eu acho que tal sala não tem uma iluminação adequada. Ruído. Eu trabalho num local que tem um ruído muito grande. Mas eu já tenho EPI. Tudo bem que você já tem EPI, mas se tem algum local que tem um ruído muito grande, quem trabalha, por exemplo, com metalurgia, com usinagem, a gente sabe que tem um ruído alto nesses locais. Vibração, dependendo do tipo de máquina, construção civil tem muita vibração, então você tem. Daí você vai ticando, vai colocando ali no seu caderninho. Quais são aqueles que tem? Ventilação, tem local que é muito quente, ou tem local que é muito frio, né? A gente tem aqui um cliente nosso que trabalha com câmaras frias, então também tem ali a questão a gente fala do frio, do calor, às vezes não tem, precisa ter tem cliente nosso também que trabalha com uma sala, como chama? Com aquela sala branca, esqueci o nome, Carlos chama de aquela sala que é inteirinha esterilizada ali, eu esqueci o nome dessa sala, mas que também não tem ventilação nenhuma por conta da esterilização ali, então existe isso. Oi, Nicolas. A respeito do levantamento de perigos e riscos, a Templo consegue nos fornecer alguma folha de campo para facilitar o trabalho, para conduzir de uma forma mais lógica o trabalho? Pode, a gente pode pegar esse excelente, Dani, a gente pode pegar isso daqui é o checklist que vocês podem aplicar, mas a gente pode fazer um específico para você e colocar isso, inclusive, dentro da plataforma, excelente. Mas é exatamente, essa daqui é a lógica que vocês têm que ter, mas a gente faz, já vou colocar aqui no meu caderninho para a gente disponibilizar isso para você e para todos os nossos clientes, né? Óbvio. Daí vai falar ambiente térmico, é isso que eu falei, é muito calor, é muito frio, tem alguma condição térmica atrelada a isso? E você vai colocando sim, não, onde, sim, não, onde, sim, não, onde. Ergonomia, olha aqui, relação homem-máquina. Tem alguma máquina que fica muito tempo de pé? Tem alguma máquina... quer ver uma coisa de iluminação, agora que eu lembrei? Tem um cliente nosso que é uma gráfica em Suzano também, uma empresa super legal, e gráfica, eu não sei se vocês, né, quem conhece o processo de gráfica, mas tem no final de cada uma das máquinas, assim, tem uma área que é uma área que precisa ter uma iluminação adequada, porque a análise final da cor que sai a calibração da máquina, ela é manual. Você vai colocando um pouquinho de R, um pouquinho de G, um pouquinho de RGB, né? Você coloca um pouquinho de cada, e daí você vai fazendo, é muito legal isso, e o colorista ali que fica ali, ele pega a matriz aprovada pelo cliente, e daí ele fica calibrando a máquina manualmente e ele vai checando o que está saindo da máquina com a matriz ainda aprovada pelo cliente até chegar na cor ideal. E isso precisa ter uma iluminação extremamente adequada para que isso aconteça, e isso gera um estresse visual muito grande, porque ele fica muito tempo olhando, então você tem que ter até tem um procedimento ali que você faz até um negativo para conseguir calibrar a vista e tudo mais. Então, assim, é uma atividade que a iluminação impacta muito, e isso causa, né, no longo prazo, acaba sendo uma atividade repetitiva ali, isso gera um dano, inclusive, na visão da pessoa por conta dessa luz muito intensa, direto, focada. Relação homem-máquina, tem alguma máquina que eu fico muito tempo em pé, tem uma máquina que eu fico muito tempo sentada, tem alguma máquina que
a utilização daquela máquina me deixa numa situação desconfortável? Se sim, anota ali. De novo, iluminação, já voltado para a ergonomia, nisso que eu falei, né? Então, tem uma iluminação muito direta no meu olho, por conta de algum tipo de trabalho. Temperatura, sinalização, às vezes é um local que não está bem sinalizado, eu não consigo, de fato, entender o que eu preciso, quais são as situações. Organização, quer ver a organização onde entra muito? Estoque almoxarifado, porque você tem ali muita coisa empilhada e às vezes não seguindo a regra, e às vezes aquilo pode cair, pode ter pode ter algum local que você possa se machucar, alguma coisa assim. Então, organização, estoque, almoxarifado, a parte de logística, a parte de carregamento, tudo isso pode impactar muito na parte de organização do trabalho e pode ter um perigo associado a isso. Fatores psicossociais, tem algum trabalho que seja repetitivo, call center, quando a gente vai fazer a embalagem de equipamentos, igual, por exemplo, nisso com uma gráfica, sai tiradas gigantescas e você fica muito tempo embalando fazendo a mesma coisa. Trabalho monótono, aqui a gente pode falar, por exemplo, portaria, principalmente quando é na parte noturna. Quando a gente tem trabalhos que são solitários, a gente pode falar de trabalhos monótonos. Ritmo de trabalho, quando é muito grande ou quando é muito pequeno. Quer ver uma coisa aqui, gente, que às vezes a gente vai muito ali para o lado da segurança, efetivamente. Trabalhei numa empresa farmacêutica. E nessa empresa, a gente tinha um congresso farmacêutico que a gente organizava todos os anos, e esse congresso ele era no AMB. E alguém que conhece o tamanho do pavilhão do AMB, o pavilhão completo do AMB ali? Quem conhece? Quem é daqui da região de São Paulo que já foi numa feira lá? E eu era responsável pela organização geral desse congresso, e na época o nosso gestor, isso há muito tempo, o nosso gestor, eram outros tempos, né? E a gente tinha que usar TAIE, era o dress code ali da empresa farmacêutica, mas a gente tinha que usar TAIE, e a gente tinha que utilizar escarpão com salto fino. Era a exigência de todo mundo que ia trabalhar, e os homens tinham que estar de terno e sapato social, bico fino e tudo mais. E então era um dia de montagem, 3 dias de congresso, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, e depois, no último dia, tinha desmontagem. E imagina a gente que trabalhava na organização do evento ter que ficar andando no Anhembi de um lado para o outro, o tempo todo, de salto agulha, 12 horas por dia. Gente, vocês não sabiam. Eu calço 34, né? Eu sou bem pequenininha, às vezes no vídeo não dá para saber, mas eu sou bem pequenininha, eu calço 34, e eu tinha naquela época um sapato 35 que eu só usava no último dia do congresso, então eu sabia que no último dia do congresso eu tinha que levar um sapato com salto a mais, porque meu pé já não entrava mais no salto 34 no último dia. E isso pode gerar, por exemplo, se tem uma pessoa que já tem uma predisposição a ter um processo de circulação, isso pode ser um risco, isso entra como um perigo. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo aqui é para que a gente consiga olhar isso de uma forma mais ampla, né? Por isso que quando a gente fala ritmo de trabalho, tem alguma coisa que a gente impõe um ritmo de trabalho durante muito tempo maior, por algum tempo, que pode gerar algum tipo de perigo? Carga física e mental. Aqui, por exemplo, quando a gente fala de carga física e mental, principalmente mental, pessoas que trabalham em atendimento ao cliente, atendimento ao público, e que tem essa carga de atendimento o tempo todo, isso precisa ser encarado como um perigo ali, né? A pessoa, ela pode ficar abalada, né? Então, precisa levar isso em consideração. Comportamento humano, temperamentos, hábitos, atitudes. Por exemplo, se eu trabalho no sistema prisional, a gente tem uma empresa aqui também que eles fazem
fornos crematórios, e trabalha também nessa parte de serviços funerários e tudo mais. Ali as pessoas estão lidando com pessoas, né, no momento de luto, no momento de dificuldade, e aquilo pode ter algum tipo de implicação comportamental, por que não? Às vezes eu lido com, se tem alguma empresa, por exemplo, que às vezes em construção civil, que trabalha, por exemplo, que utiliza a força de trabalho do sistema prisional também como forma de reintegração social, isso precisa ser levado em consideração. Então, quando a gente fala aqui de comportamento humano e outras coisas, né? Às vezes quantas vezes a gente já não ouviu falar de brigas dentro da empresa e tudo mais, isso precisa ser levado em consideração. Organização de trabalho, daí você vai olhar, o meu layout está adequado, né? Eu tenho um layout que de fato possibilita e garante que eu tenho uma eficiência, uma segurança do meu trabalho, ou não? Eu sou uma empresa de sorvete e eu saio com um sorvete, isso é real, assim, é que eu já atendi tanta empresa que eu saio com uma produção de sorvete gelado, feito, e daí eu ando um bom tempo até chegar na câmara fria, dentro de um carrinho, né? Obviamente é um carrinho esterilizado, mas aquilo ia soltando água, né? Da própria produção, ali ia molhando, e tinha um acesso ali, que é um acesso cruzado, assim, que tinha na época, e que aquilo ficava inteirinho molhado. Não era o layout adequado, tanto que a empresa fez uma mudança grande, não era o layout adequado, e aquilo poderia possibilitar aquele chão molhado o dia inteiro, porque a produção ela aconteceu o dia inteiro, poderia causar algum tipo de acidente ali. A distribuição dos postos de trabalho, então, olhando para isso também, vias de acesso e circulação ao posto de trabalho, exatamente desse jeito, movimentação de material, onde tem empilhadeira, por exemplo, existe a sinalização de empilhadeira, e existe um espaço específico onde a empilhadeira vai acessar. Área externa, ambiente, relevo, hidrografia. Tem uma empresa também, que eu fui, uma empresa têxtil aqui de Americana, que a gente parava o carro, uma empresa muito grande, era uma indústria têxtil muito grande daqui de Americana, a gente parava o carro assim na porta e a gente demorava muito para chegar na área do escritório, era muito grande. E daí no dia que eu fui lá, eu ficava imaginando, gente, o que esse povo faz em dia de chuva, aqueles dias de chuvas torrenciais? Sai todo mundo um pinto molhado ali para trabalhar, como que isso funciona, né? Acessibilidade, então, qualquer pessoa consegue, né? Se tem uma pessoa com deficiência, seja física, seja visual, auditiva, consegue saber qual que é o caminho, consegue encontrar. Exposição solar, exatamente isso que eu falei, né? O carro fica muito longe, como que as pessoas acessam? Gente, é isso. Olha que difícil. Vocês vão pegar isso daqui que está no procedimento e vão, assim como o Nicolas falou, pegar um caderno e vão passar em todas as áreas da empresa e vocês vão conversar com todo mundo. Tem problema de iluminação, tem problema de ruído, tem problema de ventilação, tem problema de ambiente, tem problema de temperatura. Você vai passar isso em todas as áreas da sua empresa. Fez esse levantamento? Daí a gente vai para a planilha. Então, gente, uma dica que eu quero trazer aqui para vocês, antes da gente falar da planilha em si, é todas as práticas que a gente vai abordar ao longo da implementação do sistema de gestão, sempre pensem primeiro na adequação da empresa de vocês. Primeiro, criem essa lógica mental de como isso acontece e depois vão para o documento. Porque, de fato, se a gente vira e fala assim, olha, você precisa agora fazer o levantamento de perigos e riscos da sua empresa. Coloca aqui atividade, ciclo de vida e qual que é o perigo. Gente, qualquer pessoa vai travar. Por quê? Porque fica longe da realidade. E daí você vai preencher isso de uma forma completamente aleatória, muitas vezes procurando exemplos da internet, muitas vezes utilizando exemplos que até a gente disponibiliza para vocês, mas sem saber a real aplicação e sem saber como que isso vai reverberar dentro da empresa de vocês.
Tá? Então, a primeira coisa, faz esse levantamento num caderno mesmo. Fez num caderno, daí você vem para cá. Daí você vai colocar aqui qual que é a atividade. Então, você vai falar, olha, lá na administração, atividade administrativa, aqui. Qual que é a etapa? Isso daqui, essa parte aqui, ela acontece antes da produção, durante a produção, depois da produção. O administrativo, ele acontece em tempo real ali, então, durante a produção. Qual que é o perigo? Vamos colocar aqui, chão molhado primeiro. Tá, então assim, o chão molhado, o que isso pode causar? Pode causar queda. Ó, tô acompanhando o raciocínio de vocês. Tipo, é um perigo real ou é um perigo potencial? Ou seja, é algo que realmente acontece na empresa de vocês ou pode vir a acontecer? Não, ele é real. Ele acontece no dia a dia, ele acontece numa situação anormal ou emergencial, quando eu expliquei para vocês? Condição anormal. A responsabilidade disso é de vocês, a responsabilidade de olhar para isso, de resolver isso é de vocês, ou ele é de um terceiro, ou ele é de seu cliente, ou ele é, de repente, do condomínio onde você está inserido. Ah, não, é minha. Tem legislação? Daí, a partir daí, a gente vai começar a preencher de outros pontos. Mas isso daqui, vocês vão preencher com o levantamento que vocês fizeram. Na produção. Na etapa durante a produção mesmo. Perigo, temperatura. Alta temperatura. Oi, Nicolas. Como eu havia comentado no início, eu comentei aqui em toda brincadeira, mas é verdade. O PGR eu posso iniciar, né, usar como início mesmo, e depois aprimorar o que faltou do PGR, até porque o PGR ele é importado, de certa forma, da 45.001, né? Sim, O com certeza. GRO. Não, e aqui, o que eu falo assim, o que eu acho que é importante, Nicolas, é a gente trazer isso para a realidade da empresa, e que isso, ele tenha, inclusive, a forma de falar da empresa, tá? E daí, obviamente, vai chegar um determinado momento que a gente vai linkar tudo isso, vai fazer com que tudo isso se converse. Mas, e aqui, eu, Daniela, gosto que, inclusive, a nomenclatura de perigo seja a nomenclatura que a empresa, que todo mundo da empresa vai entender. Porque não adianta nada eu falar perigo biológico, vibração, perigo físico, vibração. Não usar palavras bonitas. Palavra bonita é a que todo mundo entende, né? Exatamente. Então, assim, toda vez que eu estou em algum cliente, eu faço isso daqui, eu falo, como que as pessoas na sua empresa vão entender? Se é chão molhado, o perigo vai ser chão molhado, gente. Se o perigo é alta temperatura, aqui vai ser alta temperatura. Eu posso colocar que é um perigo físico temperatura. Por quê? As pessoas vão entender, as pessoas vão pegar isso daqui e aplicar depois para elas e saber que isso é para elas? Não. Então, coloque aqui, gente, o que de fato faz sentido para vocês. Dano, aqui, posso ter desmaio. Aqui, posso desmaiar, posso ter problemas de pressão. Tipo, real, condição, dia a dia. Nossa, é muito quente, responsabilidade direta. E daí, você vai preencher com aqueles 50% dos perigos que foram identificados na primeira inspeção, você vai preencher com esses outros que você fez na inspeção, olhando para o procedimento, e você vai preencher. Você vai primeiro preencher até aqui, ó, responsabilidade. Preencheu até aqui, daí o que a gente vai fazer? Daí vocês vão mandar para o consultor de vocês. Daí o consultor de vocês vai olhar, e daí às vezes o consultor de vocês ele vai ter esse papel, ele vai falar assim, olha, eu estou vendo aqui que vocês falaram esse perigo aqui, e normalmente as empresas que têm o perigo de alta temperatura também podem ter um perigo de iluminação, e você não colocou.
Você acha que você tem... Ah, não, eu vi aqui, a gente não tem problema de iluminação. Legal. Então, o consultor, ele vai validar essas informações ali com base nas informações técnicas que a gente tem, com base nas informações da empresa que a gente vai validar tudo isso. Bom, validei essa parte inicial aqui, a gente sempre fala que no processo de implementação, que a gente precisa fazer a análise de requisitos legais. A gente indica aqui a empresa âmbito para poder fazer, porque primeiro que o software deles é muito bom, é muito fácil, é tudo automatizado e eles são pessoas excelentes ali. E daí, quando você tiver com o software da âmbito liberada, daí você vai pegar, e daí toda a parte de legislação ocupacional, ela é dividida por temas. Então, você, por exemplo, tem tema temperatura, tema agora eu esqueci, mas tem vários temas. Daí você vai pegar ali os temas específicos da legislação e daí você vai olhar para a sua planilha aqui. Ah, eu tenho alguma legislação na minha operação que trate desse assunto? Ah, eu não tenho, não tem nenhuma legislação apareceu lá na minha planilha. Daí você vai colocar não. E se teve legislação, você vai colocar sim. Então, primeiro faz tudo, depois você olha tudo que está lá na AMPO ou na empresa que você escolheu, e daí faz esse match. Fez isso, você vai fazer o que a gente chama de significância. Por quê? Porque a gente precisa avaliar o grau desse risco, ou seja, a gente precisa entender o quanto que isso pode afetar a empresa de vocês. E daí a gente vai olhar, então tá bom. Então aqui, para o chão molhado, qual que é a severidade disso? Daí a gente sempre tem aqui, ó, ou a gente tem uma colinha aqui, ou então vocês podem vir aqui do lado, instruções de preenchimento. Daí vocês vão vir aqui, que também vai ter uma explicação aqui para vocês. O que é a severidade? É a classificação. Baixa, média e alta. Aqui, ó. Sistemas pessoas podem causar acidentes operacionais que possam levar à indisposição ou mal-estar com atendimentos de primeiros socorros ambulatório. O 2, pode causar incidentes ou doenças de trabalho que possuem tratamento médico prolongado, causam um afastamento ou afete o desempenho no trabalho. E aqui a 3, ó, pode causar vítimas fatais ou doenças ocupacionais permanentes. Então, tem aqui, eu tenho as duas formas de legenda. Severidade. Ah, mas para o chão molhado, é baixo. Ela vai levar uma queda, pode quebrar uma perna ali. Então, a gente poderia colocar o 2, mas não é uma severidade tão alta. Ocorrência. Aqui de novo, ó. Não existe registro de ocorrência, há histórico de ocorrência nos últimos 2 anos, existe o registro de ocorrência ou a alta probabilidade de ocorrer mais uma vez por ano. Apesar de ter o chão molhado, isso nunca aconteceu. A gente vem aqui para a detecção. É fácil detectar esse perigo ou não? Né? Então, lembra que eu falei, se esse perigo ele foi detectado visualmente ali, naquela inspeção, você vai colocar 1. Se aquele perigo foi detectado por uma... Né, depois da segunda fase ali, você vai colocar o 2. E o 3 é quando a gente tem algum tipo de tecnologia atrelada a isso. Então, nesse caso aqui, foi na inspeção visual. Aqui a gente vai colocar 1. E abrangência, ou seja, onde que ocorre, né? Ocorre no local onde está sendo realizada a operação, fora dos limites, dentro dos limites, então aqui ocorre dentro. E aqui vai me dar um grau de risco baixo. Tá vendo que preencheu aqui? Grau de risco baixo? Aqui? A gente já vai falar disso daqui posteriormente. Vamos colocar aqui da temperatura. Aqui, ó. A severidade, ela já é uma severidade 2. A Ana, ocorrência... Oi. você pode voltar da abrangência, por favor? Posso. Aqui. Opa. É o sistema SOLD, né, no formato PDCA. A única questão que eu não fiquei muito bem, que eu nunca entendi muito bem, foi a questão de abrangência mesmo. Ótimo. O que acontece é o seguinte. Nível 1. Eu estou executando o item 1 aqui. Eu estou executando a atividade aqui. Eu estou aqui no meu local de trabalho. E eu tenho um emaranhado de fios aqui, eu vou pegar a minha água cai em cima do fio e causa um curto-circuito. Eu não saí do meu trabalho e aconteceu aquilo e eu tive um acidente.
ele está acontecendo exatamente no momento em que a operação está acontecendo. Se está aqui dentro da empresa, então, por exemplo, eu parei o carro lá fora, andei um monte até chegar no meu local de trabalho, é o 2. E o 3, por exemplo, o caminhão que tombou ali as cervejas fora do limite da organização. Seria mais ou menos o perímetro que ocorreu o acidente, a área do acidente. Exatamente. Ah. Então, aqui, ó, se a gente for pegar aqui o caso da temperatura, da alta temperatura aqui, ó, a severidade é 2, porque posso ter um problema de pressão, a pessoa pode ter algum tipo, pode desmaiar, então aqui, mas também nunca aconteceu. A detecção já foi depois, quando a gente foi fazer a inspeção, naquela segunda fase, não foi na primeira fase. Então, já vem para o 2. E a abrangência também ocorre no local de trabalho dele. Bom, apesar de ter vindo aqui para um lugar baixo, ainda foi baixo, aumentou aqui. E se eu colocar aqui, por exemplo, que é uma severidade alta, se eu colocar aqui que é uma ocorrência que já aconteceu, foi uma detecção ali, inspeção aqui, vou colocar 2 aqui só para a gente... Aqui, e abrangência aqui também. Ó, aqui, então, eu tenho 67% dos meus riscos baixos, 33% dos meus riscos médios. E pode ser que eu tenha algum risco alto aqui também. Vamos fazer uma simulação. Aqui. Ó, já foi para um urgente aqui, mas vamos pegar aqui um alto aqui. Eu já tenho aqui, então, 50% dos riscos são baixos, 25% são médios e 25% são altos. Poucas empresas utilizam essa classificação. Por que essa classificação é importante? Porque depois que a gente implementa, que a gente certifica, que a gente dá o organismo de certificação, vai lá na empresa e faz a chancela, lembra que a implementação é o mais fácil, né? Então, a gente cria todos os controles, depois a gente precisa manter e melhorar os sistemas de gestão e a gente tem auditorias anuais. Isso daqui pode ser uma informação que não faça muito sentido para vocês hoje, mas isso daqui é o principal input de manutenção e melhoria do sistema de gestão de vocês. Porque se ano após ano essa classificação aqui não muda, quer dizer que vocês não estão melhorando o sistema de gestão de vocês. Por quê? Porque o objetivo, quando a gente fala da ISO 45001, é que a gente consiga diminuir a exposição ao risco, né? Então, olhar para as questões de segurança, garantindo que o funcionário vai ter mais segurança e melhorando as situações de saúde do funcionário. Então, uma empresa que é certificada, ela tem obrigação de depois pegar o que for alto, o que for urgente, mudar para alto, o que for alto para médio, o que for médio para baixo. Então, nunca se esqueçam dessa caixinha e o auditor sempre vai olhar para isso. O que vocês estão fazendo para diminuir a significância dos riscos de vocês e, assim, promover um melhor ambiente de segurança, tá? Então, sempre fiquem atentos. Bom, implementei aqui e vi que o meu grau de risco é baixo. Se o meu grau de risco é baixo, o que eu posso fazer? Será que eu consigo eliminar esse risco aqui? E daí eu vou estabelecer. Ah, então tá bom. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Qual que vai ser o controle que eu vou implementar para, se já é um grau de risco baixo, para conseguir eliminar esse risco? É possível eliminar? Olha, até é possível, a gente está falando do chão molhado, até é possível, mas eu preciso mudar o layout da fábrica. Então, o controle que eu vou estabelecer aqui, nesse momento, eu não consigo mudar o layout ainda, mas eu consigo estabelecer, colocar uma sinalização ali, aplicar uma sinalização de chão molhado. Porque eu ainda não consigo mudar o layout. Qual que é a hierarquia desse controle aqui? Ó, eu consigo eliminar esse risco, esse perigo? Não, não consigo. Eu consigo substituir por um que tenha um risco menor? Não, não consigo. Eu consigo fazer um controle de engenharia para evitar esse perigo? Não, não consigo. Aí eu venho aqui a sinalização. Gente, quando a gente fala da hierarquia, o EPI é a última possibilidade. A gente sempre vai tentar fazer essa lógica. Eu consigo eliminar? Não, não consigo. Eu consigo substituir para diminuir a significância? Você sempre vai fazer esse exercício.
E se nada puder, daí você vai para equipamento de proteção individual. E daí você sempre vai estabelecer, então, aqui, por exemplo, se for um EPI mesmo, controle operacional é ficha de distribuição de EPI / treinamento. Quem que vai fazer esse controle operacional aqui? Ah, vai ser a manutenção que vai fazer. E aqui vai ser o RH que vai fazer. Em qual processo isso vai ser feito? Ah, isso vai ser feito também no processo de manutenção. E vai ser feito no processo de gente e cultura. Eu preciso de um recurso aqui para aplicar a sinalização? Sim, eu preciso. Ah, preciso comprar as placas que eu não tenho hoje. Ah, quanto que custa as placas? R$500. Data limite para eu comprar essa placa. Ah, vai ser no dia 30 de junho aqui, porque eu preciso pedir. Quando chegar aqui em 30 de junho, você vai falar se está implementado sim e não. E daí a gente tem, depois de um tempo, a gente vai verificar se foi eficaz. O que é eficaz? Eu consegui diminuir a significância desse perigo aqui? Ah, eu consegui diminuir a significância. Então, eu vou colocar que foi eficaz. Não consegui, o perigo continua existindo com a mesma significância. Eu vou colocar não. Por quê? Porque a gente está tratando do perigo aqui. Aqui tem, e é um erro comum quando a gente fala aqui do eficaz aqui, que às vezes a gente acha que está tratando do acidente. Ah, então não aconteceu o acidente, foi eficaz, mas eu estou tratando aqui, essa é uma classificação de significância do perigo. Então, ele vai ser eficaz se eu conseguir diminuir a significância dele, ou se eu conseguir eliminar aquele perigo, tá? E é isso que a gente faz nessa planilha. No próximo ano, o que você vai fazer? Você vai pegar perigos e riscos 2023, você vai copiar perigos e riscos 2024. Você vai fazer uma nova reavaliação, e daí a gente vai comparar aqui essa tabelinha com o que aconteceu. E daí você vai olhar tudo que foi feito, daí tudo que você colocou ali como eficaz, a gente vai conseguir ver se houve a alteração de fato na significância desses perigos. Nicolas? A respeito aí da determinação do risco, baixo, médio, alto, tal, e urgente. Qual tem um parâmetro no procedimento ou tem alguma regra que dita qual eu tenho que ter uma medida de contenção? Por exemplo, se eu estiver com risco baixo, eu tenho que atuar nele ou acima do médio, alto, urgente? O urgente você sempre tem que atuar, mas no procedimento tem ali. No procedimento, no urgente você sempre precisa, você sempre vai atuar, tem aqui o plano de as situações de emergência aqui. Ah, uma coisa importante, ainda bem que você falou, que é fundamental. O emergente você sempre precisa atuar, e o alto também é importante que você atue. Mas o ideal, tratando desse sistema de gestão, Nicolas, é que você olhe de forma completa e tente eliminar todos, ou diminuir a significância de todos. Então, o que eu posso fazer para diminuir a significância? Mas, obviamente, tem coisas que você só vai dar EPI, porque às vezes é um custo alto, alguma coisa, mas em todos os perigos você tem que analisar se é possível fazer alguma coisa para diminuir aquela significância. Então, daí eu avalio por forma de criticidade, do Sim, maior crítico para o no menor, né? menor, exatamente, Aí eu exatamente. estipulo datas e responsabilidades. É. E uma outra coisa também, Nicolas, que é importante, às vezes a gente dá muita atenção, por exemplo, para algo que tem um risco alto, mas às vezes o risco alto ele tem uma baixa probabilidade de acontecer. Uma outra análise possível também, Sim. e daí vocês precisam avaliar isso, que às vezes tem algumas coisas que ocorrem muito e que às vezes é até mais prejudiciais do que alguma coisa que é alta, mas que uma baixa ocorrência. Então, uma outra análise também é pegar não só pela criticidade, mas também pegar pela aqueles perigos que acontecem mais. Tem Também é maior uma... chance de incidência. exatamente, também é uma outra análise. Mas daí, tudo isso é uma decisão da empresa, não tem certo e errado, tá? É uma decisão da empresa, daquilo que é coerente para a empresa e que vocês consigam, obviamente, trabalhar com isso. Uma coisa importante, gente, isso também tem muito problema em auditoria. Todos os riscos aqui que foram classificados como emergente,
como urgente, desculpa, eles precisam ir para o procedimento de preparação e resposta à emergência. Todos. É muito comum na auditoria que tem esse descompasso e que a gente vai ver ali a situação de emergência, normalmente no procedimento de preparação e resposta à emergência vai ter o básico ali, que é incêndio e explosão, alguma coisa assim, ou acidente, mas daí a gente vai olhar os outros itens classificados como emergenciais também, como urgentes lá na planilha, eles não estão classificados qual que é a preparação e resposta se eles vierem a acontecer. Então, obviamente que a gente vai ter essas situações de emergência comuns, mas a gente também precisa incluir aquilo que apareceu aqui, que daí isso que apareceu provavelmente é algo específico da sua operação. Outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, tem uma empresa, cliente nosso também daqui de Campinas, que eles viraram inclusive amigos nossos aqui, pessoais, e eles fazem operação com ácido sulfúrico, eles fazem limpeza de tanque de ácido sulfúrico. E, inclusive, eles já chegaram a ter um acidente, né, não teve dano à vida, nada, né, não teve sinistro, mas foi um acidente nas pernas de um funcionário com ácido sulfúrico. Então, continua sendo um risco alto, apesar de, assim, eles contrataram um EPI customizado da Suíça, que é caríssimo ali, para quando eles entram dentro do tanque, para não ter nenhum tipo de contaminação e tudo mais. É óbvio que tem isso, mas é uma situação emergencial que eventualmente pode acontecer. Então, tudo que acontecer, que tiver na planilha de vocês, que for um risco urgente, isso precisa vir para o procedimento de preparação e resposta à emergência. Tá? Cuidado com isso, que isso também é uma não conformidade bem normal quando a gente não faz essa adequação. Dúvidas? Conseguir tirar o medo desse procedimento? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tranquilo, pelo menos da minha parte, é a questão da abrangência mesmo que nessa avaliação SOLD, né? SOD, que era a dúvida mesmo. Do mais é formato PDCA, 5WBSH, e tanto o LAIA como riscos e perigos e riscos, a avaliação é a mesma forma, só que cada um voltada para a sua sistema de gestão. Exatamente. Dicas finais, pessoal. Coloquem a nomenclatura que as pessoas da sua empresa consigam entender. Ali, não se limitem ali a termos muito técnicos, nem nada disso. E façam disso a realidade da empresa de vocês mesmos. Não façam disso um bicho de sete cabeças, porque não é. Lembrem-se que a gente tem vocação natural para saber o que nos faz mal. E pegue isso para vocês e sejam felizes que vocês vão ver que será uma atividade muito legal. Perfeito. Dani, posso complementar uma coisa? Pode, claro. Não, é uma coisa muito interessante para nós não esquecermos, é que um diferencial que existe na 45.001 com relação às outras normas é que existe a questão da participação e consulta dos trabalhadores. E, inclusive, é para ser inserido até na política. Então, nesse processo de levantamento de perigos e riscos e controles, é importante que haja a participação dos trabalhadores, né, de uma forma evidenciada, pode ser com a CIPA ou até mesmo com entrevistas, para que isso fique bem registrado, porque ele é um requisito bem forte, constante em toda a norma 45.001. Perfeito. Oi, Nicolas. Sobre essa questão aí, Carlos, que você comentou, da participação, consulta dos colaboradores, criação de algum formulário aqui na empresa para que a gente consiga fazer isso e evidenciar? Seria uma forma? Vai responder, Dani? Posso responder? Pode responder. Sim, isso vai de empresa a empresa, né? Por exemplo, muitas empresas elas utilizam a CIPA para fazer essa participação em consulta. Então, um registro que é importante é a própria ata da CIPA, né? Mas, por exemplo,
o levantamento nos processos, nos setores, isso pode ser evidenciado dentro de um documento dizendo quais foram os trabalhadores que participaram, por exemplo, do levantamento dos perigos e riscos. Então, vai de empresa para empresa, mas é importante isso estar evidenciado. De alguma forma, ter isso evidenciado. Ok. Exatamente. Isso, deixa eu complementar. Uma forma de evidência também é você fazendo nos DDS. Você tem seu DDS já, então 5 minutos de DDS, você vai fazendo as entrevistas e o Perfeito. tema do seu DDS vai ser a assinatura do seu colaborador com o tema de levantamento de perigos e riscos. Inclusive, acho que é uma forma bem mais abrangente, né, de você conseguir mais informação num curto determinado espaço de tempo. Tá todo mundo compartilhando a mesma informação, ouvindo as mesmas situações ali, você consegue ter mais pessoas argumentando. É uma excelente sugestão. Excelente, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Fico à disposição, se vocês precisarem de alguma ajuda. Vamos lá, vamos em frente e vamos desmistificar essa atividade aqui, tirar o peso dela, que é uma atividade super interessante, faz muito bem para a empresa. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço.